You, you know, I need a miracle. It's more than physical. What I need to feel it from you. I need a miracle. Oi gente, meu nome é Bruna e eu tô aqui para falar um pouco sobre a relação maxilomandibular relacionando com as patologias oclusais. Bom, antes de falar sobre isso, a gente precisa entender alguns conceitos. Um desses conceitos diz respeito à relação cêntrica, né? A relação cêntrica basicamente falando, eu digo basicamente porque ela sofreu várias mudanças e abordagens sobre o seu conceito ao longo dos anos, mas a gente pode considerar que é quando o osso mandibular ele é conduzido em uma posição mais retrusiva em relação ao maxilar superior. Dessa forma, faz com que os seus côndilos eles se acomodem o mais intimamente possível no interior das respectivas cavidades articulares. Dessa forma, a gente pode entender que é um posicionamento articular ortopedicamente estável. O outro conceito que a gente deve entender também é sobre a máxima intercuspidação habitual, onde é definida pelo maior contato dos dentes superiores e inferiores, independente da posição condilar. É importante entender também que como a máxima intercuspidação habitual ela é ligada pelos pontos de contato, isso significa que, devido a procedimentos odontológicos que podem ser feitos, ela pode ser mudada frequentemente. Em relação aos movimentos mandibulares, eles podem ser divididos em dois, entre o lateral e o protrusivo. Faz o movimento de lateralidade. O ideal é que haja desoclusão entre os dentes posteriores, certo? Essa desoclusão ela pode ser provida pelos caninos. Daí a gente chama de guia canino, certo? Ou o canino ele pode ser auxiliado pelos dentes posteriores de uma maneira uniforme. E daí a gente vai chamar de uma função em grupo. A gente pode caracterizar dessa forma. Por definição, o lado da mandíbula que se movimenta, a gente vai chamar de lado de trabalho. Consequentemente, o outro lado, o lado oposto, a gente vai chamar o lado de não trabalho ou balanceio. A oclusão ideal é aquela que permite que as funções fisiológicas do sistema estomatognático sejam realizadas de maneira que suas estruturas constituintes sejam preservadas. E o conceito de uma oclusão ideal, ela apresenta diversas variações. E essas variações, elas dependem do objetivo para o qual está sendo feita a análise oclusal. Por exemplo, ao analisarmos um paciente que possui a dentição completa e não possui nenhuma patologia ou sinal de uma patologia oclusal, não se faz necessário o tratamento de qualquer desvio oclusal como método preventivo. Mas já em casos de pacientes que irão passar por reabilitações orais extensas, onde serão mexidas em muitas estruturas dentárias, faz-se necessário a aplicação de características para idealizar uma oclusão ideal. E estas características elas podem ser resumidas em 5. A primeira característica é a transmissão resultante de forças oclusais para o longo eixo do dente. Esta característica ela aborda que as forças aplicadas sobre a dentição ela deve apresentar-se de maneira estável. A característica 3 ela aborda sobre a dimensão vertical adequada de oclusão. Essa característica aborda que a relação maxilomandibular de maneira vertical proporciona características estéticas ao paciente. Mas além de estética, proporciona também um equilíbrio muscular sobre os movimentos de mastigação, deglutição e fala. A característica 4 a ser aplicada
e dias anteriores. Esta aborda que, durante os movimentos excursivos mandibulares, os dentes posteriores não devem estar em oclusão, e os responsáveis por essa desoclusão cabe aos dentes anteriores. Por exemplo, durante os movimentos de protrusão, o ideal é que a borda incisal dos incisivos inferiores se deslizem sobre a palatina dos incisivos superiores, fazendo com que haja total desoclusão dos dentes posteriores. E durante os movimentos de lateralidade, irá ocorrer a mesma coisa. Oi, meu nome é Vitória e vou falar um pouco sobre os contatos prematuros e interferências oclusais. Bom, primeiro eu vou dar um conceito do que seria um contato prematuro. O termo contato prematuro, na verdade, ele é um termo genérico, refere a qualquer contato que prematuramente impeça o fechamento mandibular, seja ele na posição de MI, de RC ou até mesmo de ORC. Bom, porém, não podemos descartar certas alterações que esse contato prematuro pode causar. Em alguns casos, o paciente que de repente é presente algum contato prematuro pode ter. Um deles é a maloclusão, a alteração fonética, né? Esse paciente pode de repente acabar trocando uma letra, enrolando, né? Isso altera na fonética do paciente. A sobrecarga sobre os dentes, sobre o dente, no caso, o dente que está tendo o contato prematuro, né? Alteração mastigatória, esse paciente pode estar jogando a carga mastigatória mais para um lado ou mais para o outro, sem igualar os dois, tá? Isso pode ser que ocorra uma alteração. Coloquei duas imagens aqui para ilustrar, né? Na primeira imagem, a gente observa a presença de uma maloclusão, né? E o contato prematuro que a gente falou anteriormente. Nesse caso, é o contato prematuro dos premolares superiores com os inferiores. Vocês podem ver que eles se tocam primeiro, impedindo que o canino consiga ocluir com o dente inferior. Já nessa imagem aí de baixo também mostra um contato prematuro e dessa vez os caninos se tocando prematuramente antes dos outros dentes. Vou falar um pouco sobre a interferência oclusal. A interferência oclusal é uma relação de contato que interfere de alguma forma com a função ou com a parafunção. Do ponto de vista clínico, a presença dessas interferências oclusais define os chamados traumas oclusais. Esses traumas oclusais podem se dividir em dois tipos: os traumas oclusais primários e os secundários. Falando um pouco sobre os traumas oclusais primários. Esses traumas oclusais primários se referem às interferências oclusais atuando nos dentes com suporte periodontal sadio. É importante salientar que ele é sadio no primário. Falando agora sobre os traumas oclusais secundários, ele é bem semelhante com o primeiro. Porém, tem uma pequena grande diferença, é que no secundário, o tecido que no primário era sadio, né, o tecido periodontal que era sadio, ele já não está mais sadio. Ele já está comprometido, o tecido periodontal, né, desses dentes, ou do dente, dependendo da situação do paciente. Bom, a oclusão cêntrica, a lateralidade e a protrusão, elas são exemplos de traumas oclusais, tá? Dentro desses exemplos, existe uma série de outras. Algumas consequências também, né? A mobilidade dentária, né? Esses traumas podem causar essa mobilidade. A reabsorção radicular. Existem também as lesões gengivais, alguns problemas endodônticos são comuns também. Essas são as consequências, né?
Ocorre uma série de outras, mas algumas principais eu trouxe aqui para vocês. A mobilidade dental é quando o dente de uma pessoa consegue se deslocar em várias posições e sentidos. Ela pode ser causada por um acidente, por um trauma, pulpite, próteses e restaurações mal adaptadas, doenças e também por perda óssea. A doença periodontal é um exemplo. Ela é infecto-inflamatória e acomete o tecido de suporte, como a gengiva, e também de sustentação, que é o cemento, o ligamento periodontal e o osso. Ela se manifesta através de dois quadros clínicos, que é a gengivite e a periodontite. O sinal mais característico de presença da doença periodontal é o sangramento. Porém, existem outras alterações, como a má posição dos dentes, a mobilidade, recessões gengivais. E a inflamação dos tecidos gengivais que circundam o dente é o sinal mais evidente de gengivite. Na periodontite, a inflamação atinge os tecidos de suporte, provocando sua destruição. A evolução do quadro desta doença promove a mobilidade dental, podendo levar à perda do elemento dental. A doença periodontal ela representa um dos grandes problemas de saúde pública pela sua prevalência relativamente alta, até mesmo nos países desenvolvidos. É considerada a doença crônica mais prevalente que afeta a dentição humana. O fator etiológico dessas doenças é o acúmulo do biofilme bacteriano, o qual pode iniciar o processo de destruição do tecido gengival e também do periodonto de inserção. Na prevenção da doença periodontal, a motivação é a chave do sucesso. A motivação é a base para se implementar o processo educativo. No repasse de informações, devem ser incluídos conceitos sobre a patogênese da doença periodontal, sua etiologia, consequências, assim como os princípios básicos para a sua prevenção. E falando sobre mobilidade dentária por trauma oclusal, tem-se a presença de forças com magnitude aumentada, que faz com que ocorra um aumento na densidade do osso alveolar. Com isso, tem um alargamento do espaço do ligamento periodontal, com aumento no número de extensão das filas. E toda vez que existe um equilíbrio oclusal com direcionamento das forças no sentido longo-eixo do dente, há uma micromovimentação, intrusão, realizadas espessuras das fibras do ligamento periodontal para o amortecimento da carga e manutenção da normalidade. Com a presença de interferências oclusais ou hábitos parafuncionais deletérios, esse mecanismo é rompido, causando perda óssea e, consequentemente, a mobilidade dental. Outra forma de manifestação clínica das patologias oclusais é o desgaste dentário. É conceituado como a perda da superfície dentária devido a problemas funcionais, estéticos e de sensibilidade. Dependendo da etiologia do desgaste, pode ocorrer mais rápido que a erupção dos dentes e ocorrer a perda da dimensão vertical de oclusão. De acordo com essa etiologia, ela pode ser de 3 tipos: abrasão, erosão e atrição. A abrasão é a perda da estrutura dentária ou restauração pela ação de um agente externo, como fricção de objetos entre os dentes. Pode ser por cachimbo, palitos ou lápis entre os dentes e até escovação traumática, entre outros. O grau de perda da abrasão é mais comum em dentes como caninos, premolares, dentes adjacentes e áreas edêntulas. Clinicamente falando, nessa imagem, vemos a abrasão provocada por escovação traumática. Essa imagem possui algumas características, como entalhes cervicais horizontais na superfície vestibular, com cemento e dentina exposta, margens definidas e superfície dura e lisa. A erosão é a perda da estrutura dentária ou de restauração por ação química devido ao excesso de ingestão de refrigerantes, frutas ácidas e refluxo gástrico. As áreas mais afetadas são as superfícies vestibulares e palatinas dos dentes superiores e as superfícies vestibulares e oclusais dos dentes posteriores e anteriores. Clinicamente, ela é uma lesão com depressão côncava, central na dentina, cercada por margens elevadas de esmalte e possui uma depressão em forma de colher rasa na região cervical da coroa. Nessa imagem, é possível notar algumas características, como o desgaste generalizado na superfície oclusal dos dentes, causada por ingestão excessiva de substâncias ácidas. A atrição é a perda da estrutura dentária, ou de restaurações causada por contato direto com dentes antagonistas, incluindo função normal e hábitos parafuncionais. A atrição pode se dar de 3 formas. A primeira é o desgaste localizado em caninos com caráter progressivo.
Ela é um reflexo parafuncional, como bruxismo ou posição incorreta de dormir. O segundo é o desgaste dentário generalizado. Ele também está relacionado a atividades parafuncionais em pacientes que não possuem risco de doença periodontal. Pacientes com esse tipo de problema apresentam a mordida do tipo topotô. O terceiro tipo é o desgaste isolado em elementos dentários localizados na região posterior-anterior. Nesse caso, acontece contatos oclusais durante os movimentos laterais, no qual os dentes se desgastam por razão da boa qualidade do tecido ósseo. Nessa imagem, é possível notar um desgaste dentário localizado isoladamente no premolar, por ausência de guia lateral pelo canino decorrente de mordida aberta anterior. O tratamento para esses casos, em níveis normais de desgaste, não há necessidade de tratamento. A intervenção é reservada para casos mais patológicos, que podem gerar perda dentária. Além disso, é preciso um diagnóstico precoce, medidas preventivas e monitoramento em longo prazo. É utilizada também placas estabilizadoras sobre próteses fixas e removíveis. E por fim, a última forma de manifestação clínica das patologias oclusais são as lesões cervicais não cariosas. E o que seriam elas? Ela é caracterizada pela perda do esmalte dentário na região cervical dos dentes, sem envolvimento de ação bacteriana. Essas lesões têm um caráter multifatorial, sendo sua progressão e evolução tendo diversos fatores, dentre eles o estresse, a biocorrosão e a fricção. E por que essas lesões ocorrem justamente na parte cervical dos dentes? Isso se dá por causa da conformação cemento-esmalte, que é considerada uma região de singular de interação dos tecidos mineralizados. Dessa forma, a dentina exposta e o esmalte debilitado são facilmente atingidos por uma ação traumática ou uma ação ácida. Aqui nessa imagem podemos observar o esmalte, a dentina e o cemento. Nessa seta seria a junção cemento-esmalte. Vocês observam que o esmalte nessa região é muito fino, então forças tensionadas tendem a se concentrar nessa região, levando a microfraturas desse esmalte. E por falar sobre lesões cervicais não cariosas, podemos citar a bifração. A bifração é definida como perda da estrutura dentária na região cervical dos dentes, causada pela compressão e tensão durante a função oclusal dos dentes. A aparência da bifração é de cunhas limitadas na região cervical dos dentes e se assemelha-se à abrasão cervical e à erosão. Os sinais para o diagnóstico são defeitos que são profundos e estreitos e geralmente em formato de V. Geralmente também são atingidos apenas um dente e os demais não sendo atingidos. As lesões são vistas quase que exclusivamente na região vestibular dos dentes, e os pacientes que apresentam bruxismo são os que mais são atingidos. Aqui nessa imagem nós podemos ver um primeiro molar com a lesão de bifração, e nota-se que os demais dentes não possuem a lesão. Isso ocorre por causa que esse dente pode estar ocorrendo uma interferência oclusal. Então, o que devemos observar no nosso paciente para que ele não evolua a uma bifração? Devemos observar contatos oclusais defectivos, contatos posteriores em protusão, contatos de lábio de balanceio, contatos individuais de lábio de trabalho, contatos prematuros, interferências oclusais e, além de que, bruxismo e apertamento.